Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Meu nome é Carolina e estou aqui com meus amigos Flávio, Vic e Vinícius para fazer uma apresentação sobre métodos iterativos Gell-Jacobi e Gauss-Seidel. Nós somos alunos do Instituto Federal de São Paulo e graduamos em Engenharia Elétrica. E esse trabalho é referente à disciplina de cálculo numérico. Oi, pessoal, meu nome é Vico, eu sou integrante do grupo e o que eu posso dizer é que uma variedade enorme de problemas na área das ciências exatas e na engenharia elétrica são aplicados em sistemas lineares. E entre eles, a gente pode citar a determinação de potencial elétrico em alguns circuitos. Nesse trabalho, a gente vai ver dois métodos em específico, que é o método de Gauss-Jacobi e o método de Gauss-Seidel. Também no decorrer do trabalho, a gente vai entender que o método de Gauss-Seidel ele tem uma superioridade em questão de velocidade de convergência quando comparado com o método de Gauss-Jacobi. E isso vai ficar mais claro quando a gente mostrar o programa no Scilab. Para a gente começar a entrar nos métodos, a gente tem que entender o que é um sistema linear. E um sistema linear, ele nada mais é do que um conjunto de equações lineares, onde a gente busca os valores das incógnitas que satisfazem todas as equações ao mesmo tempo. Então, pessoal, a gente sabe que os sistemas lineares, eles podem ser feitos a partir de diversos métodos. E entre eles tem os métodos diretos e os métodos iterativos. Bom, esse trabalho aqui, ele trata dos métodos iterativos e, mais especificadamente, o método de Gauss-Jacobi e o método de Gauss-Seidel. Esses dois, eles são bem eficientes, porém, o método de Gauss-Seidel, ele garante a aceleração do critério de convergência do método. Pode passar, Flávio. Então, como eu acabei de dizer, a gente vai tratar sobre o método de Gauss-Jacobi e o método de Gauss-Seidel. Mas você deve estar se perguntando como que se realiza cada um desses métodos e qual é a principal diferença entre eles. É o que a gente vai tratar agora, a partir do próximo slide. Dentre os métodos que a gente vai falar aqui nesse trabalho, o primeiro deles é o método de Gauss-Jacobi. Como a gente pode ver, a gente tem um sistema genérico aí, e o método de Jacobi, ele tem como objetivo, a partir de uma aproximação inicial, que a gente chama de x0, é chegar até uma solução mais próxima possível da exata. A gente vai determinar um erro e vai saber como que essa solução vai se comportar, o xk. Mas antes de começar a trabalhar com esse método, a gente tem que entender que a determinante da matriz A, que seria formada pelos coeficientes A11, A12, todos esses A's, a determinante tem que ser diferente de zero, e todos os A's que estão na diagonal principal, eles têm que ser diferentes de zero. Por que esses A's têm que ser diferentes de zero? Como a gente pode ver aqui, quando a gente fizer a nossa primeira aproximação, que a gente vai chamar de xk mais 1, o elemento da diagonal principal, ele passa como um denominador para o outro membro da equação. Então, se esse A11, A22, A33, eles fossem zero, não seria possível de dar seguimento no processo do sistema, né? Como o método de Jacobi ele é um sistema para ser resolvido basicamente por computadores e não chega a um resultado exato, se a gente não determinar um critério de parada, o computador vai ficar dando um loop infinito e nunca vai chegar no resultado. Por isso que a gente tem que determinar alguns critérios de parada. O mais comum é a diferença máxima em módulo do meu x atualizado, que é esse xk mais 1, e o meu x anterior, que é meu xk. A máxima diferença desse cara em módulo tem que ser menor que meu erro que eu pré-estabeleci no início de todo o processo. Um outro critério também que a gente pode usar
é pegar essa diferença máxima que eu acabei de falar e dividir pelo máximo valor de x atualizado que eu encontrei. E essa divisão tem que continuar sendo menor que meu erro pré-estabelecido. E aí, pessoal, meu nome é Flávio. Eu vou falar agora um pouco sobre as condições de convergência do método. A primeira condição é o critério das linhas e das colunas. O critério das linhas diz que a diagonal precisa ser dominante em relação aos outros termos da matriz A. Você pode primeiro utilizar tanto as linhas quanto as colunas. Fazendo pelas linhas primeiro. Você vai pegar os termos da linha, da primeira linha, vai somar eles, com exceção do termo da diagonal. Então, o termo da diagonal você isola ele. Soma todos os termos, exceto o da diagonal, e divide pelo valor da diagonal. Com isso, você vai ter um alfa 1. Isso para a primeira linha. Caso você faça pelas colunas, você pode usar, ao invés de somar a primeira linha, você soma a primeira coluna. Você vai fazer isso para todas as colunas ou para todas as linhas. Então, você vai calcular alfa 1, alfa 2, alfa 3, até alfa k, que é o número de linhas ou o número de colunas. Esse alfa aqui, desses alfas que você achar, você vai ter que encontrar o alfa máximo. A partir do alfa máximo, você vai comparar ele com esse alfa máximo, ele vai ter que ser menor que 1. Se ele for menor que 1, quer dizer que o método converge. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre o método de Gauss-Seidel. O método de Gauss-Seidel, ele é uma modificação do método de Gauss-Jacobi, que é o que a gente acabou de dizer aqui. Ele busca acelerar o processo de convergência desse método. Então, anteriormente a gente viu uma matriz genérica. Agora aqui eu já vou entrar com um exemplo para ver se eu consigo explicar de maneira mais clara para vocês. Então, dado um sistema linear, neste caso, 3 linhas, então vou ter 3 incógnitas, e a gente vai aplicar o método de Gauss-Seidel para que a gente não precise utilizar, transformar ele em matriz e resolver ele de maneira direta, e aqui, nesse caso, a gente está usando métodos iterativos. Pode passar, Flávio. Então, a gente inicialmente vai ter um chute que a gente vai determinar x1, x2 e x3. E também a gente vai ter uma precisão epsilon, que a gente chama de erro, que ele é o valor que vai entrar nos critérios de parada. Então, o que a gente vai fazer? A primeira linha a gente vai utilizar para fazer a primeira iteração. E nessa primeira iteração, a gente vai usar os valores de x2 e de x3 que a gente determinou inicialmente. Na segunda iteração, a gente já vai usar x1 atualizado, que é o x1 que a gente encontrou anteriormente. E o x3 vai ser o valor do chute que a gente deu inicialmente. Na terceira iteração, a gente vai usar x1 e x2 já atualizados, que foram os valores que a gente encontrou nas iterações anteriores. Então, é aí que a gente prova que esse método ele é bem mais eficiente e bem mais rápido de ser realizado. Pode passar, Flávio. Então, os critérios de parada utilizados no Gauss-Seidel é o mesmo que os utilizados no Gauss-Jacobi, né? Que é a diferença máxima do x atualizado menos o x do chute inicial, né? E esse valor tem que ser menor que o epsilon. Outro critério utilizado, só que ele é menos utilizado que o anterior, é esse daqui, que é a diferença máxima entre o x atualizado menos o x do chute inicial dividido pelo máximo x atualizado. E esse valor tem que ser menor que o epsilon. Pode passar, Flávio. Olá, pessoal, eu sou o Vinícius e vou falar aqui sobre o critério de convergência do método de Gauss-Seidel.
A gente também vai fazer avaliações de índices, né? A diferença é que o índice vai ser o beta e vai acontecer da seguinte forma. A gente vai pegar os índices para o beta 1, por exemplo, para a linha 1, e somar todos os índices da linha 1, com exceção do pertencente à diagonal principal, no caso, o A11. E com essa soma, a gente divide pelo A11, e assim a gente obtém o beta 1. De maneira análoga, a gente vai fazer para o beta 2, com a diferença de que agora a gente vai multiplicar o primeiro elemento da segunda linha pelo beta 1 que a gente obteve anteriormente. Então a gente vai, da mesma forma, né, somar todos os elementos da segunda linha, só que multiplicar o primeiro pelo primeiro beta. Vai acontecer da mesma forma para o beta 3, só que agora, como a gente já tem os valores de beta 1 e beta 2, ambos serão multiplicados, respectivamente, pelo primeiro e pelo segundo índice, né, pelo coeficiente da matriz A. Lembrando sempre que o coeficiente pertencente à diagonal principal não entra, né, ele vai dividindo toda essa soma. E, enfim, isso vai acontecendo até N linhas, né, de forma que a forma genérica para N linhas é amostrada no slide seguinte. Dessa forma aí. Beleza, pode passar. Trazendo agora uma aplicação, né, como já dito anteriormente, nos sistemas lineares tem, né, muitíssimas aplicações que podem ser feitas dentro da área das ciências exatas. E aqui eu trouxe uma análise de um circuito elétrico, né, um circuito composto aí por fontes e resistores. Se a gente fosse analisar esse circuito utilizando somente a lei de Ohm, provavelmente a gente ia encontrar valores de corrente que não seriam corretos, né? Seriam valores errados. Então, o que a gente vai fazer é relacionar todas as tensões dessa malha se apoiando nas leis de Kirchhoff para as tensões, né? Que diz que a soma das tensões de uma malha tem que ser igual a zero. Se a gente avaliar, por exemplo, a corrente que passa ali a ohms, ali entre o ponto A e B. Da mesma forma, entre o ponto AF, a gente já consegue diretamente encontrar a tensão pelo valor da fonte, né? Enfim, a gente vai fazer isso por toda essa malha, por toda essa primeira malha, e realizar o mesmo processo para a segunda malha ali à direita. Com isso, a gente vai encontrar duas equações que vão descrever justamente as tensões dentro de cada malha. E, bom, como já disse, né, segundo a lei de Kirchhoff, a soma das tensões tem que ser igual a zero numa malha. E usando a lei de Kirchhoff para as correntes, a gente sabe que a soma das correntes que saem mais as que entram no nó tem que ser igual a zero. Com isso, a gente já consegue três linhas que dá para criar um sistema linear, assim como mostrado na primeira imagem. E aí basta resolver a partir disso e a gente já vai encontrar os valores respectivos para cada corrente. Então, pessoal, é isso a nossa apresentação. E agora a gente vai apresentar esses métodos através do software Scilab. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso método de Gauss-Jacobi no Scilab. E o que a gente veio tentando aprender no YouTube, na internet, vendo programações, todos ou a grande parte dela começam com esse clear CLC. Para que ele serve? Ele limpa o nosso console a cada passagem da programação. A gente roda o programa uma vez, e depois disso ele limpa o console para você poder rodar ele de novo. Das linhas 4 à linha 6, a gente tem 3 mprintf. Elas não fazem necessariamente parte da programação do método de Gauss-Jacobi. Elas são só alguns textos que vão ficar no console de informação, de instrução para o usuário na hora de usar o método. Das linhas 8 à linha 12, a gente tem 5 variáveis iguais input. O que seria esse input? É onde o usuário vai inserir informação no console e esse input vai armazenar essa informação dentro da variável. Por exemplo, a variável A, que é a nossa matriz A.
o usuário vai colocar os valores dos termos da matriz certinho lá, e esse input vai armazenar esses valores dentro da variável A. O mesmo vai acontecer para a variável B, que é a nossa matriz de resultado, a variável X, que são nossas aproximações iniciais para começar o método, a nossa variável E, que é o erro que o usuário deseja para o método, e a variável N maiúsculo, que são o número máximo de interações que o usuário vai querer no método. Eu vou falar agora um pouco sobre a function. É aqui dentro que os x vão ser atualizados. Aqui na function vão entrar todas as variáveis que você digitou acima. Aqui vai ter um n minúsculo, que vai ser igual ao número de linhas que vai entrar aqui na parte principal do código. O x atualizado vai receber os valores de x das aproximações iniciais. E você vai ter aqui o erro final, que é o que vai ser comparado com o erro digitado como um critério de parada. Esse erro final ele equivale a x menos x atualizado máximo. Aqui você vai ter, antes de começar, que convergiu é igual a falso. E aqui vai começar a rodar realmente o código. Isso aqui, ele equivale àquele pseudocódigo que a gente viu. Que seria esse aqui, que vai atualizando x1, depois atualiza x2, x3, x4. É a mesma coisa que acontece aqui. A única diferença é que primeiro você vai atualizar x1, depois você vai atualizar todos os outros x menos o último, e depois dessa parte aqui você vai atualizar o último x que você tem. Então aqui nessa parte roda do segundo x até o penúltimo x. Aqui, como eu falei, é o erro final, ele vai ser igual à máxima diferença entre x e x atualizado. Isso aqui vai ser usado como um critério de parada, que vai ser comparado aqui. Erro final tem que ser menor ou igual a i. Se erro final for igual ou menor a i, você vai ter que o método convergiu. Então, convergiu passa a ser verdade. Aqui, você vai reatualizar o x. Aqui em cima você tinha feito o x atualizado e recebeu o x, que é a aproximação inicial. Aqui você vai fazer o x e receber o x atualizado, que é o x que você calculou aqui nessa parte. Aqui embaixo você tem o disp, k, x e f. Isso aqui é só para mostrar na tela o número da iteração que você está, o valor de x que você atualizou aqui e o erro final que você encontrou aqui em cima. Quando você acabar essa parte, você vai ter k igual a k mais 1. Quer dizer que você foi da primeira para a segunda iteração, e assim por diante. Da segunda, depois você vai para a terceira, sempre somando 1. Esse k aqui, ele vai ser comparado aqui em cima. Ele vai ser k, enquanto k menor ou igual a n, esse miolo aqui do código vai rodar. Então, k tem que ser menor ou igual a n. Esse n aqui sendo o número máximo de iterações. Digamos que você já rodou todo o método e alcançou um erro menor ou igual a i. O que vai acontecer? Vai ter o break, ou seja, o método vai parar de rodar. Você convergiu. Então, convergiu passa a ser verdade e o método para de rodar. Agora o Vico vai falar um pouco desse finalzinho aqui do código. Se o método não convergir, ele vai cair nessa linha 46 aqui. Se esse tio é um não, se ele não convergir, vai dar um erro e aparecer a mensagem não convergiu. Mas caso ele não aconteça isso, ele vem direto aqui para a linha 49, onde vai aparecer os valores do meu x que eu consegui, e na linha 50 vai aparecer uma mensagem mostrando qual o erro que eu consegui. Para chegar aqui, esse erro tem que ser menor que o erro que eu coloquei lá em cima. Então, aqui vai aparecer só uma mensagem mostrando qual o erro que a gente conseguiu. Bom, pessoal, agora a gente vai mostrar um exemplo aqui no Scilab. E agora a gente vai rodar o programa, né? Salvar e rodar ele.
E a primeira coisa que vai aparecer para a gente aqui são aqueles printf que eu falei no início, que não necessariamente fazem parte da programação, mas são algumas informações do programa. Já apareceu também aqui para a gente inserir a nossa matriz A, e a gente vai usar esse conjunto de informações como exemplo. Uma matriz 3x3, é a nossa matriz A. E no Scilab é bom se atentar porque a gente tem que escrever a matriz no formato certinho matricial. Cada termo de cada linha é separado por vírgula e cada linha é separado por ponto e vírgula. Aí ele já pede que a nossa matriz B segue o mesmo processo. Como a matriz B é uma matriz de linha, a gente separa ela por vírgula. Nossas aproximações x, que vai ser 0, 0, 0. É uma matriz coluna, então a gente separa por ponto e vírgula. E o erro que a gente deseja, colocado em ponto. O número de iterações, a gente vai colocar 1000. E aqui vai chamar a função que a gente quer que rode. E no nosso caso é a função Jacobi. Ele rodou todo o programa rapidão, mostrou as nossas iterações e nosso valor final, já que convergiu, né? Lá no final ele mostrou o nosso valor final com o erro final que a gente teve. Bom, pessoal, mostrando agora o código do Gauss-Seidel. Gostaria de enfatizar que o código é exatamente o mesmo, né? Assim como a gente mostrou lá na parte teórica, o método é justamente o mesmo. A diferença vai estar que aqui na fórmula a gente vai buscar utilizar os x's que a gente já encontrou numa primeira iteração para utilizá-los nas próximas. Então, a gente não vai esperar uma nova iteração para usar os valores atualizados que a gente encontrou para x. Então, aqui, por exemplo, na primeira linha da primeira iteração, né, para k igual a 1, a gente vai descobrir o primeiro valor de x, né, que vai ser a partir da nossa aproximação inicial. E com esse x1 da primeira iteração, a gente já vai utilizar ele para encontrar o x2, que ele vai entrar exatamente aqui, que vai ser o x atualizado de i, que é o valor que a gente encontrou anteriormente. E é basicamente isso. E assim vai se repetir tanto para as linhas entre a primeira e a última, quanto para a última. Também vai entrar os x atualizados que a gente já encontrou anteriormente. Vamos pôr para rodar agora o programa e testar o mesmo exemplo que a gente usou no Gauss-Jacobi para justamente verificar aí, o quanto converge mais rápido, né? O se converge mais rápido. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando que no Gauss-Jacobi foram 7 iterações, né, que o programa deu. Então, agora a gente vai comprovar o método e ver quantas iterações vão dar. Então, vamos lá, Senna, eu vou digitar para você. E você vai colocando. Lembrando, pessoal, que ali em cima está um exemplo de como deve ser o formato que você vai digitalizar aqui no programa. Sempre ficando muito atento a vírgula, ponto e vírgula, tá? Senão o programa não roda, não executa. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou digitar a matriz A. 7, primeira linha, 7,1, vírgula, menos 1. Ponto e vírgula, 1,5, vírgula 1, ponto e vírgula. Terceira e última linha, 1, vírgula, menos 1, vírgula 3. Aí dá um Enter. Agora ele vai me pedir a matriz B. Lembrando que a matriz B, mesmo que ela seja uma matriz transposta, ela não é separada por ponto e vírgula, e sim só por vírgulas. Isso é exigência do programa. Então, vamos lá. 14,8,4. Dá um Enter. Agora, pessoal, a gente vai colocar aqui os valores iniciais, né? Os chutes iniciais que a gente quer. Como no outro exercício a gente começou com o número 0, a gente vai colocar aqui também. Então, pode escrever, Senna. 0, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 0. Beleza. Dá Enter e agora o erro desejado.
que é o mesmo do exercício anterior, 0.005. Então, Enter. E a gente coloca um valor alto ali de iterações, só para não dar um problema no programa. Escreve Seidel, dá Enter. E vamos ver. Olha aí, pessoal. Tá vendo que no exercício anterior tinha dado 7 iterações, agora ele deu 4, ou seja, o método ele é realmente eficiente, ele diminui a quantidade de iterações, ou seja, é bem mais rápido de convergir.